assunto de ordem geral. Conselheiro André de Toledo. Não trago nada. Eu trago apenas alguma dúvida, mas que eu vou expor durante, se houver quórum, na apresentação do parecer. Ok, conselheiro. O conselheiro... Conselheira Laisa. A Laisa, acho que é a que trabalha ali, né, no conselho. Eu acho que sim, acho que a Micaela também, né, Sorina? Isso. São duas, a Micaela e a Laisa. Desculpa o equívoco. Conselheiro Miguel. Não, senhor presidente. Nenhuma observação. Obrigado. Conselheiro Thorsten. Boa tarde, presidente e demais conselheiros. Nenhuma observação, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Conselheira Yara. Nenhuma observação. Ok. Como o próprio conselheiro André de Toledo disse, acho que para decidir algo nós não temos quórum, né? Logo, acho que poderíamos só partir para os pareceres mesmo, se houver, se vocês concordarem. Eu acho que sim, porque eu tenho, senhor presidente, eu tenho os pareceres de execução penal e a gente tem prazo, né? Sim. Ok, então. Então, vamos partir, então, para os pareceres de mérito, relatórios do Conselho da Comunidade ou relatórios de inspeção de estabelecimento penal. Pode começar, então, pela conselheira Yara, por gentileza? Eu tenho de execução penal, de indulto. Pode ser? Sim. O senhor... Só um minutinho. Só um minuto, senhor presidente. Deixa eu abrir o arquivo aqui. É um pedido de indulto formulado pela Defensoria Pública em favor de Márcio Pinheiro de Souza, com base no decreto de 2008. Ele tem uma condenação, né, por roubo e a pena de 2 anos e 6 meses, com trânsito julgado em 24 de 8 de 2000, 24 de abril de 2008. Analisando as condições impostas pelo decreto, o nosso parecer é que ele é favorável ao deferimento do pedido. Todos de acordo? Ele cumpriu os percentuais exigidos pelo decreto e faz jus à concessão do benefício. Ok. Conselheiro André, o senhor está de acordo? Só dá um ok para nós. Aprovado, conselheira. Ok. Mais um. Também é um pedido de indulto formulado pela Defensoria Pública em favor de Juan Bernardino Ávalos, decreto natalino de 2011, analisando as condições subjetivas e objetivas, o nosso parecer também é favorável ao deferimento, porque ele preenche os requisitos lá do decreto. Conselheiros, de acordo? São só esses dois, senhor presidente. Ok, aprovados. Conselheiro André de Toledo, algum relatório de mérito, parecer de mérito, relatório do Conselho da Comunidade ou relatório de inspeção de estabelecimento penal? Eu tenho 2 pareceres de mérito de execução penal, né,
falei sobre uma dúvida que eu tinha. Embora que se trate de manifestação nos termos do artigo 131, sobre a concessão do livramento condicional, o juiz já deu já. Parece-me que ele acaba sendo uma manifestação pro forma apenas. E ao que me parece, não seria esse o sentido, né, da existência do conselho. Mas, em todo caso, ele cumpre 2 dos requisitos do artigo 83 e apenas na minha manifestação aqui eu estou me tornando ciente da decisão e que comunique essa ciência ao juízo, né, tendo visto que a decisão já foi proferida. Essa manifestação eu deixo ela para enviar depois, porquanto que a minha dúvida seria, talvez seja essa já, o andamento processual, a manifestação posterior da decisão, saber dos conselheiros qual a posição do conselho ou de cada um individualmente. Eu acredito que esse é um daqueles casos que o juiz solicita aquele proforme do ato solene, né? Em que Tá. é colocado a pessoa que está recebendo a benesse perante o conselho para que a audiência seja realizada pelo presidente do conselho e tudo mais. Eu acredito que seja esse caso. Nós sabemos que a parte da legislação, ela tirou, né, ela revogou a necessidade do conselho se manifestar em caso de livramento condicional. Mas me parece que os legisladores esqueceram de alguma outra parte, onde os juízes se apegam para poder solicitar para nós ainda o nosso parecer e a nossa manifestação. Eu acredito que o senhor está certo em ser apenas favorável e seguir. Não sei se mais alguém pode contribuir. Eu acho que é isso mesmo, presidente, porque isso já aconteceu comigo e até o doutor Campucci me alertou, né, depois que a gente poderia presidir, concedido lá a benesse para ele, né? Solenidade, né? A solenidade, Sim. Tá certo, sim, como ele quer fazer. A resposta foi como que o conselho se cientifica e comunique ao juízo. Foi nesse sentido, simplesmente, né? Já que não realizamos mais essa solenidade. Então é isso. E tenho aqui mais uma manifestação de mérito, que é com relação à suspensão de livramento condicional, né? Ainda não houve um PAD, não houve trânsito em julgado da decisão, ele já cumpriu 63% da pena, uma pena de 18 anos, 2 meses e 28 dias, estando ainda 10 anos, o crime de homicídio, né, o novo crime. E no meu parecer, apesar de ser de suspensão, eu deixei implícito a desnecessidade do PAD ou da sentença, né, no entendimento do STF, de que durante a audiência premonitória, havendo a presença do Ministério Público de defensor, seria desnecessário, então, a sentença ou a realização do PAD, para cancelar mesmo, não essa suspensão. Então, o nosso parecer foi favorável à suspensão a priori do benefício do livramento condicional, considerando o objeto do parecer ministerial. E eram esses dois para hoje. Conselheiro André, o novo crime foi na vigência do livramento? O novo crime foi
na vigência do livramento. Ah, ok. Então, todos de acordo? Aprovados os pareceres, então. Conselheiro Miguel, o senhor tem algum parecer de mérito, relatório de inspeção ou de conselho da comunidade? Não, senhor presidente, para apresentação nenhuma. Na próxima sessão, eu tenho para apresentação. Ok, muito obrigado. Conselheiro Torsten, parecer de mérito, relatório de inspeção ou conselho da comunidade? Senhor presidente, tenho dois livramentos e um retorno de um relatório prévio e um conselho da comunidade. Vou começar pelas questões de livramento. Ok. A exemplo do relatado pelo conselheiro André, o juízo de Cascavel, doutor Paulo Damas, também já havia proferido a decisão concedendo o livramento condicional a Enio Paulo Nunes de Lima. Nos autos consta manifestação favorável do Ministério Público, audiência admonitória realizada no dia 6 de outubro de 2021, com a leitura das condições impostas, né, previstas nos artigos 132, parágrafo 1º e 2º da Lei de Execuções Penais. O apenado cumpre pena de 28 anos e 2 meses pelas práticas de homicídio qualificado, tráfico e furto. Para a concessão do livramento condicional, ele já havia resgatado 20 anos, 2 meses e 24 dias. Corresponde à fração, né, superior necessária, né, de 2/3, conforme o requisito previsto no artigo 83 do Código Penal. Considerando que a decisão e as manifestações do Ministério Público correspondem ao direito do sentenciado, nosso parecer é favorável ao livramento do Enio Paulo Nunes de Lima. Manifestação dos conselheiros? Ok. Aprovado, conselheiro Torsten. Obrigado. O segundo livramento é de Rodrigo Marim da Silva, também na comarca de Cascavel. A exemplo dos casos anteriores também, o Dr. Paulo Damas já concedeu o livramento. Consta nos autos a manifestação desfavorável do Ministério Público. Como já foi feito o livramento, foi realizada a audiência admonitória no dia 6 de outubro, com a leitura das condições impostas, artigo 132, parágrafos 1º e 2º da Lei de Execuções Penais. O apenado cumpre pena total de 9 anos, 4 meses e 18 dias pelas práticas de crime de desobediência e tráfico com concurso de associação ao tráfico. Para o livramento, o sentenciado já havia resgatado 8 anos, 5 meses e 21 dias, muito além da soma das frações necessárias para concessão do benefício, quase no final da sua pena, satisfazendo assim o requisito objetivo previsto no artigo 83 do Código Penal. Considerando que o sentenciado já está em liberdade, já foi realizada a audiência, e também pelas questões de direito apresentadas, nós entendemos que nosso parecer é favorável ao livramento e submetemos ao Conselho nosso parecer. Todos estão de acordo? Ok, aprovado. Obrigado, senhor presidente. Agora passo a só localizar o arquivo aqui.
ao relatório do Conselho da Comunidade de Curitiba. Este parecer, ele ficou um tanto curto, senhores conselheiros e presidente, em virtude do que eu vou relatar para os senhores agora. O Conselho da Comunidade de Curitiba, ele apresentou um relatório referente ao mês de setembro, dos modelos propostos pelo Conselho Penitenciário. Constam no relatório informações referentes à vigência do mandato. Eles passaram por um processo de eleição da nova composição, né, recentemente. Eles possuem estrutura administrativa e equipamentos para dar suporte aos trabalhos. Porém, eles relataram que não estão realizando visita nos estabelecimentos penais e prisionais da região de Curitiba aqui, por conta da pandemia. Então, todos os outros dados que deveriam constar no relatório ficaram prejudicados. Mesmo assim, diante das informações que prestaram, mesmo que sem informações sobre unidades penais, mas que eles estão organizados e que existe vigência de mandato, nosso parecer é favorável à aprovação dessas informações que eles nos trouxeram, porém sugerimos oficiar o Conselho da Comunidade para que eles possam retomar as visitas nas unidades e que cada estabelecimento, então, possa ter um relatório a ser apresentado para o Conselho, visto que, inclusive, já vai iniciar um protocolo de retorno das visitas sociais nas unidades penais. Então, reforça mais ainda a ideia de que é possível que o Conselho da Comunidade de Curitiba possa voltar a visitar as unidades e nos fornecer mais informações através de seus relatórios. Para este, era o que continha, senhor presidente. Nesse caso, então, mesmo faltando informações, o senhor julgou suficiente para aprovar o relatório, é isso? As informações preliminares, sim, né? Aprovar as informações que eles nos trouxeram, mas deixei consignado no texto retorno, um ofício ao Conselho da Comunidade de Curitiba para que eles retornem as visitas, né? Então, logo, em virtude de que as atividades nas penitenciárias e nas cadeias de Curitiba, exemplo todo o estado do Paraná, já estão retomando, inclusive com visitas sociais, né? Ok, de acordo. Aprovados, então, conselheiro Thorsten, os pareceres. Muito obrigado, senhor presidente e demais Bom, conselheiros. Tenho mais um relatório, parecer sobre é um relatório prévio de inspeção da cadeia pública de Santo Antônio da Platina. Na verdade, este é mais um retorno que o Departamento Penitenciário forneceu para o Conselho Penitenciário, né? Ele foi feito um relatório com base naquelas provocações do Conselho, né, do ofício em específico, esse ofício 083, de 7 de julho de 2021, e conforme foi aprovado o parecer pelo Conselho, foi encaminhado para a CESP, para o Departamento, fornecer mais informações, e o administrador regional respondeu, e o Departamento Penitenciário, então, encaminhou resposta do administrador regional. Nossa informação é com base nesta resposta, então, que foi dada a partir do administrador regional, depois da análise, né, apresentada. O administrador regional do Departamento Penitenciário respondeu as inconsistências verificadas naquele relatório prévio, né, como disse, que já havia sido apresentado aqui no Conselho. Então, é uma unidade, Santo Antônio Platina, está abrigando mulheres, né? Faltava um dos pontos que foi identificado no relatório, era espaço para parturientes, creche, o atendimento à mulher presa, né? O gestor regional justificou a falta do espaço em virtude de existir uma portaria 06 de 2017 da CESP. Eu fiquei confuso porque eu não encontrei essa portaria, né, 06 de 2017 da CESP,
que não foi colacionado nos autos, e também procurando no site, no site do Departamento Penitenciário da SESP, também não encontrei publicada essa portaria, que disciplina remoção de presas em casos de parturientes, gestantes, para a penitenciária feminina do Paraná. Então, ele justifica a não existência de espaço para esse cuidado na cadeia de Santo Antônio da Platina, em virtude de existir essa portaria que disciplina a remoção. Eu atento, como eu falei, que apenas não encontrei essa portaria em lugar nenhum para que eu pudesse me certificar de que existe essa normativa, e também não encontrei se em momento nenhum do relatório, que essa rotina está sendo adotada para a transferência dessas mulheres. Um outro espaço que não existia no prédio, que foi apontado naquele relatório, é a falta de lugares para presos chamados seguros. Ele justifica que na cadeia pública de Santo Antônio da Platina não existe espaço para presas de seguro, porque quando existem situações assim, essas presas são levadas para a cadeia pública de Andirá. Um outro ponto levantado no parecer deste conselheiro naquela oportunidade foi em relação à manutenção do predial, para que pudesse ser prestadas assistências previstas na Lei de Execução Penal. O gestor regional informa que estão sendo realizadas obras de reestruturação para o atendimento às assistências, educação, jurídica e social, com a construção de sala de aula e de um parlatório. Então, eles estão tomando medidas lá para que se resolva a necessidade de organização desse espaço para a prestação de assistências. Também foi apontado naquele relatório a inexistência de conselho disciplinar e conselho técnico de classificação dos presos. O gestor informa, em resposta, que são realizados pela equipe técnica da região de Londrina, e as oitivas, quando em casos de conselho disciplinar, são realizadas com acompanhamento do gestor da cadeia de Santo Antônio, acompanhado por um advogado. Ainda quanto às assistências, no último tópico que foi apontado no nosso relatório, que foi aprovado pela reunião do Conselho, e o gestor regional nos responde, é quanto à assistência à saúde. O gestor regional de Londrina, então, informa que foram realizadas diligências na busca de aperfeiçoamento dos atendimentos, e que naquele período do relatório prévio não tiveram ocorrências significativas para atendimento que demandasse uma equipe de saúde, ou permanência de equipe de saúde por um período prolongado naquele estabelecimento. Diante das informações apresentadas a este Conselho pelo administrador regional do Departamento Penitenciário, encaminhado pelo Departamento Penitenciário, eu quero pontuar algumas questões que eu sinto ainda carentes de informações ou regulamentações para o melhor andamento dos trabalhos naquele estabelecimento. Principalmente no que tange à individualização da pena, prevista já na nossa Carta Magna, que está, que acompanha, a Lei 7.210 acompanha a nossa Carta Magna quanto à necessidade dessa individualização e o cuidado com a pessoa presa. Requer, então, da existência no estabelecimento penal de equipe técnica capaz de atuar em atenção às pessoas privadas de liberdade, em garantia à dignidade da pessoa presa, bem como a devida separação de presos provisórios e condenados. Lá é uma unidade que está abrigando aproximadamente 70 presos, uma contagem média, e estão presos ainda sendo misturados, presos provisórios, presas provisórias e presas condenadas. Isso aí é uma questão que não está resolvida. E bem como o registro ainda, por mais que o administrador regional responda que existe uma equipe técnica que atenda na região de Londrina, e não existe equipe técnica daquele ergástico, se temos presas condenadas naquele espaço, que requerem uma atenção maior do Estado, os presos provisórios também requerem atenção do Estado, e por ser gestão plena, tornou-se gestão plena, aquele prédio de administração para o Departamento Penitenciário,
Então, requer a formação da equipe técnica adequada para fazer o atendimento das pessoas. Então, com base nas informações prestadas, não identificamos a equipe administrativa formada por um diretor de estabelecimento, por mais que tenha um chefe, né, um gestor, um servidor de carreira lá, não temos lá naquele caso, naquele prédio, onde está brigando hoje presas condenadas e presos provisórios, um diretor de estabelecimento, né? Vou ressaltar mais uma vez, pelo que o Departamento Penitenciário nos indica, passou a ser gestão plena. Então, aquilo passa a ser um estabelecimento penal ou prisional, né? Essa característica, inclusive, ela está carente de regulamentação, visto que cada estabelecimento ele deve vir reconhecido, né, organizado dentro da estrutura administrativa do Estado. O que, por sua via, demanda organizar o espaço conforme preconiza a Lei de Execuções Penais. Desta maneira, busca atentar à administração pública para que se garanta o sistema jurídico administrativo na unidade também, para que a gente possa conceder ao Estado, quando eu falo nós, a gente, é porque o Conselho Penitenciário também faz parte da organização Estado do Paraná. Mas, em especial, cuidar, né, tutelar aquela pessoa ali, custodiar aquela pessoa que está presa ali, respeitando a sua individualização de pena e também garantindo o contraditório e a ampla defesa em caso que demande a atuação do Conselho Disciplinar, visto que não existe corpo técnico adequado. Só para reforçar mais ainda a ideia do que é preciso ter atenção nesse espaço, Santo Antônio da Platina se localiza no antigo, no norte pioneiro do estado, numa região grande, onde não tem nenhuma grande unidade penal para você, né, deslocar os presos, né, que estejam condenados. Quem acaba arcando com essa responsabilidade é a região de Londrina. Santo Antônio da Platina localiza-se a mais de 150 quilômetros de Londrina, né? Uma distância parecida com Curitiba e Ponta Grossa, né? Uma distância equivalente, só para a gente entender. E que os estabelecimentos penais dessas comarcas citadas aqui, Curitiba e Ponta Grossa, eles dispõem de equipe técnica para fazer comissão técnica de classificação, comissão, conselho disciplinar. Então, só para a gente ter a ideia de buscar, e esse é o nosso parecer, informar, então, nossa resposta do Conselho Penitenciário, considerando as informações trazidas pelo gestor, indicar a necessidade, né, oficiando a Secretaria de Segurança Pública, em resposta a todo esse procedimento, que seja harmonizado em conformidade com a Lei de Execução Penal e demais penitenciárias do Estado do Paraná, para que espaços como este, em específico Santo Antônio da Platina, possam contar com a devida equipe técnica e a de administração necessárias para a gestão realmente se torne plena. Solicitamos também oficiar o Ministério Público e o Poder Judiciário para o conhecimento destes fatos. Mantemos ainda o posicionamento quanto à necessidade de fazermos uma visita presencial àquele estabelecimento. Por esse motivo, nós apresentamos este parecer para aprovação do Conselho em resposta ao retorno dado pelo Departamento Penitenciário. Ok, obrigado, conselheiro Thorsten. Manifestações, por gentileza. Todos de acordo? Ok, aprovado. Mais algum relatório? Não, agradeço, né, prezados conselheiros, presidente, Eric Contini. Obrigado. Parece que o conselheiro Márcio entrou no grupo, né? Aqui, isso, tá constando. Boa tarde, conselheiro Márcio. Conselheiro Márcio, o senhor nos ouve? Enfim. Eu gostaria, enquanto o conselheiro responde, enfim, não sei se ele está nos ouvindo, mas gostaria só de dizer que eu encaminhei no grupo
uma portaria que está circulando pelos grupos de WhatsApp, né? Mas que eu ainda não vi publicado no Diário Oficial, pelo menos não até ontem. Hoje eu não olhei. Essa portaria trata do retorno das visitas presenciais aos presos aqui do Sistema Penitenciário do Paraná. É uma portaria bastante sucinta, mas que traz algumas novidades, como, por exemplo, a quantidade de familiares que vai visitar os presos, né? Passa a ser uma única pessoa e não duas por semana. Uma rotatividade também me parece que vai acontecer, né? Já que me parece que pela portaria não vai ser toda semana, então ainda vai continuar as visitas agendadas e por parlatório. Uma novidade também seriam as visitas de apenas 1 hora, né, por grupos. Tudo isso, acredito que visando a não aglomeração de pessoas, né? Tem uma série de proibições ali e requisitos que a visitante tem que atender, como, por exemplo, estar devidamente vacinado. Enfim, acredito que ainda não podemos tratá-la como uma portaria definitiva, né, tendo em vista que ainda não foi publicada, mas já dá para a gente ter uma base aí de como vai se comportar o retorno das visitas. Então, logo ela seja publicada, tá para acontecer já, de acordo com a portaria, né, em novembro, né, já tá logo aí, então. Eu coloquei no grupo lá para darem uma olhada. Essa abertura aos poucos, né, que o sistema penitenciário está permitindo, também começou a permitir pesquisas novamente. Eu conduzi recentemente um grupo de acadêmicos a pesquisar sobre a Covid, né, e, em especial, o que mudou no sistema penitenciário após e que deve permanecer. Eu gostaria de apresentar para o grupo, né, para o conselho, em data oportuna, a ser autorizado pelo presidente, se todos os conselheiros estiverem de acordo. Também foi conduzida uma pesquisa com um segundo grupo de alunos sobre, esse já no âmbito apenas da unidade penitenciária feminina aqui, que demonstra aí a necessidade, né, e essa falta, a necessidade que traz, né, a ausência de um berçário aqui na região, tendo em vista que as presas, quando engravidam aqui, são transferidas para Curitiba, né? Então, foi também conduzida uma pesquisa nesse sentido, que eu também pretendo apresentar aos senhores os resultados em data oportuna. E, por fim, uma terceira que eu estou realizando junto aos gestores do Sistema Penitenciário do Paraná, com relação à atuação dos advogados em sede de execução penal no âmbito administrativo. Essa ela é devida a uma lacuna que é identificada no processo de formação dos advogados, né? É uma lacuna de conhecimentos técnicos em execução penal mesmo, e que tem provocado crises mesmo, de ordem, prejuízo para o recluso, prejuízo para o sistema penitenciário, essa possível mal atuação aí dos advogados. A pesquisa ainda tá caminhando, né? Já estou chegando aí nos finalmente, ainda está no prazo deles responderem, mas basicamente trata de um questionário em que as minhas impressões como gestor no passado, né, eu trato como hipóteses e eu confirmo essas hipóteses ou não, ou vou, né, ao final, refutá-las com base na opinião dos gestores aí do Sistema do Paraná. Tá? Também, ao final, pretendo trazer e apresentar ao Conselho em data oportuna. Da minha parte é isso. Não sei se o conselheiro Márcio está nos ouvindo. Se mais algum conselheiro tem alguma consideração final, fiquem à vontade. Senhor presidente. Pois não? Um minutinho só para... Até porque o presidente, o Pampucha, acaba sempre me provocando em relação a informações sobre a Polícia Penal. Quero trazer aqui ao Conselho que foi aprovada a emenda constitucional na Assembleia Legislativa, nos moldes que o Poder Executivo apresentou. Então,
deve estar sendo promulgado nos próximos dias aí pelo presidente da Assembleia. E este órgão passa a constar na nossa Constituição e provavelmente a próxima etapa será a discussão de organização da criação da estrutura, né, do delineamento de como funcionaria esse órgão de execução penal aqui no estado do Paraná. Faço destaque para a fala do deputado Michele Caputo, Thiago Amaral, que atacaram o tema com profundidade nas comissões que participaram e do plenário, né, alertando sempre que o sistema penitenciário não atua somente como atividade de escolta e segurança de unidades penais, né? O sistema penitenciário ele é amplo, tem a parte de execução penal, na parte do processo, tem a parte do tratamento penal. Então, esses dois parlamentares foram bem, pontuaram de forma técnica essas questões e nos aguardamos aí que no ano 2023 nós tenhamos uma discussão bem densa a respeito dessas delineações, dessa organização, dessa regulamentação administrativa que está por vir. Obrigado, conselheiro. Importantíssimo aí para a categoria essa aprovação histórica, né? Mais alguém? Não? O conselheiro Márcio não se pronuncia? Ok. Então, acredito que não havendo mais nenhum assunto, está encerrada a sessão. Agradeço. Conselheiro William, só comunicar que na semana que vem eu começo a fruição de férias. Não sei se vou chegar a fazer 15 dias, mas de qualquer forma pode ser que na próxima reunião não esteja presente. Tá, ok, obrigado pela informação. Com certeza é justificável a ausência, né? E desde já, boas férias. Pessoal, então boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela atenção, pela participação e até, acredito que a próxima dentro de 15 dias, mas vamos aguardar a manifestação ali no grupo, né? Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom resto de semana. Boa tarde, conselheiro. Boa tarde. Semana. Boa tarde, bom final de semana, bom feriado, né? Bom Feriado, feriado. na verdade. Bom feriado aí. Obrigada, igualmente. Vou encerrar.